Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada coração e que o Espírito de Deus venha mover sobre as nossas vidas e nós possamos encontrar graça de Deus para podermos meditarmos na sua inefável palavra. A sua palavra que é poder, a sua palavra que é fiel e que é verdadeira. Eu convido você a meditar comigo na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a seguir, que nos diz assim: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bode, de touro, e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento necessário é que intervém a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas do mesmo céu, para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo do Santo, com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Que Deus abençoe você que já está comigo nessa live. Que nós possamos meditar juntos. Vamos meditar. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Paulo, ele dizendo aos hebreus que na velha aliança era necessário o cabrito, o cordeiro,
a novilha, se derramasse sangue para oferecer sacrifício em favor daqueles que estavam em pecado, em purificação do pecado. E até mesmo o sumo sacerdote, que ele tinha que fazer o sacrifício, ele também tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, por ele também ser pecador. Mas a palavra de Deus fala que no último tempo veio o Cristo, que derramou o seu próprio sangue para remir, para resgatar, para libertar de uma só vez. Né? Um sangue que foi derramado uma única vez para resgate de muitos, né? Para a libertação daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, daqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida. Aqueles sacerdotes necessitavam anualmente fazer o sacrifício. Mas Jesus, uma única vez, ele fez o sacrifício. E a Bíblia fala que quando se escolhia o cordeiro, se escolhia um cordeiro que não tivesse defeito, que não tivesse mancha. E Jesus foi esse cordeiro, imaculado, sem pecado, que veio pagar a dívida para nos trazer a redenção. Então, eu te convido para juntamente comigo meditar nesta palavra, nesta oportunidade que nos diz que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Sangue no dicionário português é substantivo masculino, líquido viscoso e vermelho, que através das artérias e das veias circula pelo organismo, impulsionado pelo coração, por extensão, seiva, sumo ou líquido que num vegetal circula no interior do seu organismo. Então, sangue é aquele que circula nas veias, nas artérias, bombardeado pelo coração. E Jesus derramou este sangue. A Bíblia fala que ele derramou gotas de sangue. Ele derramou o seu sangue. Ele deu o seu sangue em resgate, em sacrifício pela nossa vida e pela nossa libertação. Na Bíblia, o sangue de Jesus tem poder devido ao seu sacrifício na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, num sacrifício eterno de expiação pelos pecados. Na antiga aliança usava o sangue de um cordeiro sem defeito. Na nova aliança, Jesus pagou o preço de redenção ao pecador, derramando o seu próprio sangue inocente e sem mácula. E seu sacrifício tem validade eterna diante de Deus Pai. Louvado seja Deus por essa redenção e por essa libertação. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente, porque fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando houve a queda do homem, o pecado de Eva e de Adão, o Senhor amaldiçoou a serpente, ordenando que ela andaria rastejando e comendo pó, e haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher.
e que a semente da mulher ia esmagar a cabeça dela, ia ferir a sua cabeça, e ela ia ferir o seu calcanhar. Foi o que a serpente fez quando Jesus foi para o madeiro, quer dizer, ferindo o calcanhar, estava machucando, Jesus foi machucado, Jesus foi ferido. Mas depois que Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele desceu até o inferno, esmagou a cabeça da serpente, cumprindo essa promessa, e tomou a chave da morte e do inferno. Urabassuri candarabaste calamai. Halamai ashuricanta. O Senhor nosso Deus, Ele nos entregou a vitória. Porque a Bíblia fala que Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nas mãos de Jesus está a chave da morte e a chave do inferno. Então só morre se Jesus permitir. Se Jesus não permitir, o diabo, a morte, não pode ceifar. Então, essa inimizade da mulher com a serpente, quer dizer, a inimizade da igreja com o maligno. Então, nós somos inimigos do diabo. E nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus que tem poder para libertar o mais vil pecador. É o sangue de Jesus Cristo que tem poder de libertar a nossa consciência, a nossa imaginação. É o sangue de Jesus que tem poder de mudar a nossa natureza vã e perversa. É o sangue de Jesus Cristo que tem poder contra toda potestade e hostes infernais. Então, creia no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Porque é o sangue de Jesus que tem poder. É o sangue de Jesus Cristo. Urakai choyakalamai. O sangue de Jesus tem poder para repreender todo impedimento, toda barreira em nome de Jesus Cristo. Alabassurikai. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então o diabo, ele fez com que a mulher pecasse. Ele fez tudo para destruir a semelhança de Deus. Ele usou a mulher para pecar. Mas o Espírito de Deus desceu sobre a mulher para que ela gerasse o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus sempre ganha. Jesus sempre é vitorioso. Urakai chokomanai. Essa peleja não é tua. É o Senhor que está na frente, é Ele que luta por ti, é Ele que guerreia por ti. Então creia no poder do sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a tua vida. Urai choyaramai. Iriamanda levanara cheira bagaia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe
da paz. Um menino nasceu numa humilde manjedoura, o Salvador, o Libertador. Isaías profetizou: o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se alegra, porque o sangue de Jesus tem poder para te dar vitória. O sangue de Jesus tem poder para quebrar os grilhões. O sangue de Jesus tem poder para derrotar todo laço maligno, toda obra das trevas, toda bruxaria, tudo aquilo que não provém de Deus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder, calamai. Te mandalai, sol decai. Ne mandalávia. Clama pelo sangue de Jesus. Porque este sangue tem poder. Mateus capítulo 26, versículo 27 a 29. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecado. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus, celebrando a Santa Ceia, ele disse: bebei todos, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, do novo pacto. Porque o pacto antigo, a aliança antiga, o testamento antigo necessitava sacrificar animais. Mas nesse testamento e nessa aliança foi sacrificado um único cordeiro, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro imaculado que derramou o seu sangue em testamento de uma nova aliança, de um novo pacto, mas uma aliança que não se quebra, um pacto eterno. Este sangue liberta, ele não vem tampar temporariamente, ele não vem cobrir por algum tempo, ele vem perdoar, ele vem libertar, ele vem transformar. Por isso Jesus disse: bebei todos, este é o meu sangue. Ah, se muitos soubessem o valor e o poder do sangue de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Cordeiro, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E nós entramos cada vez mais nesse pacto com Ele, nessa aliança eterna, esse testamento, esse concerto eterno. Ora calamanai. Quantas pessoas hoje não valorizam mais a ceia do Senhor? Não fazem caso da ceia do Senhor. E não sabem o valor, a importância que tem na vida de um cristão. Na vida de uma pessoa que está se preparando a cada dia para ter um encontro com Deus. Tomai todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo concerto, do novo testamento,
Este sangue é tão poderoso. Quando nós nos alimentamos da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós sentimos renovadas nossas forças espirituais. E nós temos mais força para caminhar. Por isso que a Bíblia fala, para não participar de qualquer maneira, não tomar indignamente, mas com consciência de que aquilo é um pacto com Deus, é um novo testamento, uma nova aliança. É um direito que nós temos de ter vida com Ele. É uma prova de que nossos pecados são perdoados e que o Senhor está renovando as nossas forças. Porque todas as vezes que sentamos na mesa do Senhor para se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, nós temos que estar com a nossa consciência limpa, de que nós estamos procurando fazer a vontade do Senhor. Todos são pecadores, são falhos, mas se conserta. Entra num concerto com Deus, procura se endireitar, procura se arrumar, procura se colocar diante de Deus para participar do corpo e do sangue do Senhor. Uramaia Seviandelevanai. É uma coisa tão maravilhosa, irmãos, que este sangue precioso faz um efeito grande, tremendo nas nossas vidas, nos dando vida espiritual, nos dando alicerce, nos dando base, nos dando graça, nos dando entendimento, nos fortalecendo na fé. Não deixa de se alimentar espiritualmente. Tenha interesse pela ceia do Senhor, porque foi ordenada para nós que cremos no Senhor, para nós que aceitemos a Ele como Salvador, colocamos a nossa vida diante de Deus. Na hora que você falhar, que você pecar, se arrepende, se humilha e se conserta. E não deixa de participar do sangue de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 a 57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Quer dizer, ter a vida espiritual abundante em Cristo Jesus. Vida na presença de Deus. Vida com Deus. Se alimenta, se prepara para participar da ceia do Senhor, coloca a sua vida diante de Deus, se arrepende, esteja preparado para que você tenha vida e vida com abundância na presença do Senhor Deus. Oramate o comanai. Jesus disse: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Porque nós nos alimentamos espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Quantas vezes estamos se sentindo tão fraco, tão abatido, mas nós, participando da ceia do Senhor, recebemos força interior dentro de nós. O sangue de Jesus na nossa vida tem um efeito tremendo, um efeito grandioso, um efeito miraculoso. Porque Satanás não tem poder contra o sangue de Jesus Cristo.
Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus ali no Getsemane, ele orando: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele foi se agonizando, e os seus poros foi estourando, e ele começou a suar sangue. Segundo a medicina, suar sangue é chamado de hematidrose. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, sofrimento, por um grande medo, uma condição extremamente rara, que pode ocorrer quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e fazem com que o sangue se misture com o suor. Foi a situação que Jesus enfrentou. Ele estava tão tomado com aquele medo, com aquela dor, com aquela aflição, porque ele estava vendo tudo diante dele, a agonia. Ele se agonizou tanto, de uma tal maneira, que os seus poros se estouraram e ele começou a suar sangue. Já ali no jardim do Getsemane, ele já começou a derramar sangue. Pela agonia que ele sentia ali, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34 a 35. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Então João, ele disse que o soldado transpassou Jesus com uma lança. Quando o soldado enfiou a lança de um lado para o outro, que transpassou, no que ele puxou a lança, aí vazou sangue e água. Sangue e água. Derramando sangue para nos purificar e a água do Espírito para nos lavar. Então Jesus fez o sacrifício completo. Completo, irmãos. O sacrifício de Cristo foi completo. Ele derramou sangue e água. O sangue para nos purificar de todo o pecado, nos purificar de toda a injustiça. E a água para nos lavar, nos limpar, nos transformar. Glória a Deus. Glória a Deus por esse sacrifício, por esse preço tão caro que Jesus pagou na cruz do Calvário, para redimir a nossa vida, a nossa alma. Uramai Ashurikai. Porque a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para ser redimido do pecado, tinha que se derramar sangue. Mas tinha que ser de alguém puro. E olhando o Senhor para a terra, não achou um justo sequer. Foi necessário entregar o seu próprio filho para derramar o seu sangue, para mim e você ter o direito de libertação, ter o direito de salvação, ter o direito de transformação. Então glorifique a Deus, porque você tem esse direito de libertação, de redenção, pelo poder do sangue de Jesus Cristo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26 a 28. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Todos já pertenciam a ele, porque todos nós somos criaturas de Deus, somos formados por ele. Foi ele quem nos fez, já era dele. Mas o homem se perdeu no seu pecado. Então ele veio de novo. Além de ser dele, agora ele paga o preço pelo resgate. Ele paga o preço pela libertação. Ele paga o preço pela transformação. Por isso você só não recebe a libertação e a transformação que vem de Deus se você não quiser. Porque está disponível para a tua vida. É só você aceitar e crer no sacrifício feito por Jesus Cristo. No preço que ele pagou na cruz do Calvário, Alamai. Oramanda Arábia Nubricai. Então, Pedro dizia que ele estava inocente do sangue de todos. Por quê? Porque ele fez o que o Senhor colocou nas mãos dele para fazer. A igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Jesus pagou o preço. Jesus te dá direito de salvação. A igreja é comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Ai de quem toca na noiva do Cordeiro, na igreja do Senhor. Porque é preço de sangue. Custou um preço caro. Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a propiciação pelos pecados foi feita. Né? Foi pagado o preço de remissão dos pecados para aqueles que têm fé em Jesus. Então, para esse sacrifício valer, para esse sacrifício ter valia, é necessário crer no sacrifício de Jesus, aceitar ao Senhor Jesus e guardar a sua palavra. É necessário você crer de todo o coração que ele é o libertador, que ele é o salvador, que ele é o resgatador da sua alma. Se creres, se confessar o Senhor, crer e for batizado, será salvo. Então é necessário crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como se aproximar de Deus e agradar a Ele se não crer no sacrifício do seu filho. Se não acreditar no sangue que foi derramado, no preço que foi pago. Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 11 a 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Por meio de quem alcançamos a reconciliação. Através de Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo. Aqui fala assim, ninguém seria capaz de morrer por outra pessoa. Às vezes por alguém que fosse bom ou que fosse justo, até poderia ser. Mas Jesus morreu por nós, quando nós não merecíamos, nós não queríamos, não valorizávamos ao Senhor. Ele nos amou primeiro. Ele não exigiu que nós o amássemos primeiro. Ele nos amou primeiro. E ele pagou o preço da reconciliação, porque Jesus reconciliou o homem com Deus. Porque o homem estava determinado a morrer e depois disso vem o juízo. Mas seria um julgamento que não teria direito nenhum de salvação. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, abriu a porta e deu-nos essa porta da graça, que é Jesus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e pudéssemos ter certeza de uma salvação. Não existe coisa melhor nesta vida, irmão, do que nós ter direito de uma salvação. Ter certeza de que quando nós partirmos desta terra, nós poderemos estar com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, cada mês, irmão, que nós vamos na casa do Senhor participar do banquete especial da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque é essa morte que nos trouxe salvação. Se Jesus tivesse recusado a morrer, nenhum de nós seríamos salvos. Mas ele se entregou por amor a nós e nos deu essa salvação. E por isso que quando nós sentamos para cear na mesa do Senhor, nós recordamos a morte do Senhor até que ele venha. Você pode se alegrar com essa palavra? Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A remissão do pecado segundo as riquezas da sua graça. Graça, graça, maravilhosa graça, inefável graça. Então, a remissão dos pecados que nos faz encontrar essa graça, receber essa graça. A Bíblia fala, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós,
é dom de Deus, a misericórdia de Deus, é presente de Deus a salvação para cada um de nós, pela fé em Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16. Agora, porém, Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ele a inimizade. Então Paulo fala assim: vós que antes estava longe, agora chegamos perto. Porque antes existia uma parede de separação, de inimizade. Porque a Bíblia fala assim: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os vossos pecados faz inimizade entre vós e Deus, faz separação, é uma parede de separação, o pecado com Deus. Então a palavra de Deus fala: aqueles que estavam longe, agora chegou para perto, porque Jesus, através do seu derramamento de sangue, ele desfez essa parede de separação. Jesus, quando deu brado na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do templo, partiu-se no meio, rasgou, acabou a separação, aquilo que separava o homem de Deus, o distanciamento do homem com Deus. Então, ali foi aberto o caminho, ali a porta foi aberta, a graça maravilhosa começou ali na cruz do Calvário. E ainda diz mais: o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, toda separação, não há discriminação ou acepção de cor, de raça. Todos têm o mesmo direito de salvação pelo sangue de Jesus, porque a parede foi derrubada e o Senhor fez um só corpo. A igreja é um só corpo. Pode ser povos diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, mas é um só corpo. Foi separado, foi destruído aquela parede de separação e o Senhor nos aproximou de Deus. Porque o Senhor, quando olha para nós, vê o sangue do seu Filho que foi derramado por nós, nos cobrindo, nos dando o perdão, o direito da libertação. Então não pisa o sangue inocente do Cordeiro, mas valoriza esse sangue, que é o concerto eterno, a aliança eterna, o Novo Testamento, a graça derramada sobre nós e a condição de salvação e libertação para quem nele crê. Colossenses capítulo 1, versículo 11 a 22. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos na sua mente,
pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, Paulo ensinando aos colossenses, dizendo que Deus se agradou, que toda a plenitude viesse e habitasse por causa da reconciliação que o seu filho fez com o homem, formando um só corpo. Foi reconciliado num corpo da sua carne pela morte, para que nós pudéssemos se apresentar diante de Deus santo, irrepreensível, inculpável, se é que nós estamos fundados em Cristo Jesus, se é que nós permanecemos na sua graça, se é que nós permanecemos no seu amor. Valorize essa tão grande salvação. Hebreus, capítulo 10, versículo 4 a 18. Porque é impossível que sangue de touro, de bode, tire o pecado. Porque, pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e ofertas pelo pecado. Então disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima sacrifício, ofertas, holocausto e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecado. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também o testifica. Primeiro diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles, e a escreverei na sua mente. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das tuas iniquidades. Ora, onde há perdão de pecado, não necessita de sacrifício pelo pecado. Então, Paulo ele dizendo que antigamente se necessitava do sangue de touro, do bode, para se oferecer o sacrifício. Aquele sacerdote tinha que fazer o sacrifício anualmente, fazer sacrifício por ele, pelo povo. Mas Jesus, ele tirou o primeiro para estabelecer o segundo, que foi bem feito uma única vez. Santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Feito uma vez por toda. Ele se ofereceu um único sacrifício. Um único sacrifício que foi capaz de durar para sempre. É o sacrifício que tem poder de resgatar a todos quanto crê, a todos quanto aceitar o seu Filho Jesus. Assentou-se à direita de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos seja posto por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
O Espírito Santo também testifica. Primeiro diz, esta é a aliança que farei com eles. Então essa é a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento. E é verdadeira. E é perpétua. Então, não jogue fora a oportunidade que você tem de se libertar, a oportunidade que você tem de ser restaurado, de ser liberto, a oportunidade que você tem de aceitar Jesus, de receber Jesus, de ter um encontro com Ele, Alabassuricandaramai, Alamachurimicandarai. Aleluia, Jesus. Hebreus 10, e o versículo 19 a 23. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aguardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Paulo, ele diz assim, para nós ter ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, tendo grande sacerdote sobre o seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós devemos chegar com verdadeiro coração diante de Deus, sabendo que Deus vai nos ouvir, que Deus vai nos escutar. Hey, Mahai Choyalai. Andia Mahamashiana. Aonde você está, você tem caminho aberto para você falar com Deus. Pelo vivo e santo caminho, pelo sangue precioso de Jesus, você pode ter acesso a Deus, você pode clamar ao Senhor, pois Jesus é um mediador, é um intercessor, Jesus é aquele que pagou o preço, é Ele. Se você crê nele, você pode falar com o Pai, você pode pedir, você pode chegar com certeza de que vai receber. Você pode chegar com ousadia plena de que o Senhor está disposto a te ouvir. Porque Deus tem compromisso com o sangue do seu filho. Que não é qualquer sangue. É o sangue do justo, do fiel, do imaculado, do Salvador. Não é um sangue qualquer que se derrama, mas é o sangue mais puro que já caiu sobre essa terra. É o sangue santificado, sem pecado, sem maldade. Este sangue é a garantia de que o Senhor nos ouve, de que nós podemos entrar no Santo do Santo e falar com Deus. Elamai. Às vezes você fica esperando que outra pessoa vai falar com Deus por você. Às vezes você fica pensando que alguém que é mais querido de Deus fale. Não. Todos têm o mesmo valor. Porque o que interessa é o sangue do Filho. E é este sangue que dá ousadia para você entrar no Santo do Santo pela fé e falar com o Pai.
abrir o seu coração para Ele, se chegar diante dEle, se derramar diante a sua presença e clamar como alguém que necessita, como alguém que precisa. Mandalai. É no nome de Jesus, pelo poder deste sangue, que nós temos certeza de que somos respondidos, de que temos aquilo que precisamos para chegar a Deus. Não precisamos atalho, não precisamos que ninguém vá por nós. Nós podemos chegar até o Pai pela graça de Jesus, pelo esse sangue precioso que é derramado sobre as nossas vidas. Quantas das vezes nos encontramos em apuro, nos encontramos em momentos difíceis e clamamos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E nós vemos o resultado, porque Satanás estremece quando clamamos o sangue de Jesus. Há poder neste sangue glorioso. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Oh, Manaia Sévia Light, oh, Eregavai. Que a tua fé alcance. A tua fé alcance essa graça. E creia no poder deste sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 24 a 29. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Veja que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, Paulo fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamava. O Senhor ouviu o clamor do sangue de Abel que desceu sobre a terra. Mas a Bíblia fala que o sangue do Cordeiro fala muito mais do que o sangue de Abel. O sangue do Cordeiro, ele tem poder, fala muito mais, tem muito mais atitude. O sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Veja que não rejeiteis ao que fala. Então, uma observação de Paulo, não rejeita esse sangue que fala. Não rejeita essa salvação. Não rejeita este sacrifício. Porque aqueles que rejeitam este sacrifício não poderão usufruir dessa salvação. Então Paulo diz, olha, não rejeita esse sangue que fala. Não rejeita. Ainda diz mais assim, ó. Não escaparam aqueles que rejeitaram
o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Então, se já o sangue de Abel tinha poder de falar, não é verdade? E a Bíblia fala que não escapou aquele que rejeitou. Caim não escapou. Como nós vamos escapar? Se nós rejeitarmos o sangue de Cristo. Se nós rejeitarmos este sacrifício. Como nós vamos escapar da ira? Como nós vamos escapar da condenação eterna? Se não for através do sangue do Cordeiro de Deus, do sacrifício que ele fez. E ainda diz mais, que mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Então, este sangue remove aquilo que é temporário, aquilo que se abala, para colocar aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que é para sempre, aquilo que é imortal, inacessível, aquilo que é espiritual, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, Paulo ainda diz, serve a Deus com temor e com reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 24 a 29. Hebreus, capítulo 13, versículo 12 a 15. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que está por vir. Portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, Jesus, ele foi morto fora. Ele saiu fora para ser morto, lá no Monte Caveira. Assim, a Bíblia fala, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Então, levando a nossa cruz, suportando. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina, muitos não suportariam a palavra de Deus. Então, aqueles que querem Jesus, que querem uma salvação, devem suportar a palavra de Deus, devem suportar o peso da cruz que nós carregamos. Porque Jesus diz, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, mas quem crê em mim, tome a cada dia a sua cruz, renuncie a si mesmo e a cada dia toma a sua cruz. Então, a cada dia, nós tomamos a nossa cruz e continuamos caminhando, aceitando a vergonha da cruz. Porque a cruz, a vergonha, é escândalo para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem no Senhor é salvação, é libertação. Então, que Jesus ele possa te alcançar graça para você poder oferecer sacrifício de louvor, que é o fruto do lábio que confessa o nome de Jesus. Confessar, a Bíblia fala, aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então não negue a Jesus, mas o aceite. Aceita o sacrifício que ele fez. Aceita.
O sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E tenha direito a uma tão grande salvação. Aleluia, Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então é pelo sangue de Jesus, pela aspersão do seu sangue, que nós somos santificados, irmão. Jesus mesmo, ele orou intercedendo. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o sangue de Jesus que nos santifica pelo poder da palavra. É o sangue de Jesus que nos dá a libertação completa de uma mente levada ao pecado, de uma consciência má, de uma vida errada, de hábitos desagradáveis a Deus. Mas o sangue de Jesus é capaz de nos transformar, de nos limpar e de fazer daquilo que não era ser algo precioso diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1 e 2, é onde lemos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 25. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Cerca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi pregada. Então Pedro, ele disse, não foi com prata e não foi com ouro, que nós somos resgatados da nossa vil maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E ainda diz assim, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, os que credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, para a firmeza da vossa fé e esperança, estivesse em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Amai, perdoai, para que você possa também ter direito de ser amado e de ser perdoado. Porque da mesma forma com que você agir, vai agir contigo de novo. Então ame para você ser amado. Perdoa para você também ser perdoado. Ainda Pedro diz que toda a carne é como a erva, e a sua glória, a glória do homem, como a flor da erva, que seca, cai, e seca, e cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, é tão linda, tão formosa, mas de repente seca e cai. Assim somos nós também, né, irmãos?
cheio de vida e de esperança, mas de repente apaga o sopro da existência. Então, hoje, o Senhor te oferece direito de salvação, direito de libertação, direito de transformação, pelo resgate do sangue do Cordeiro de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 7 a 10. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a palavra de Deus fala assim: se nós andamos na luz, então nós devemos ter comunhão um com o outro, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se nós tivermos cometido pecado, devemos confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Para isso ele derramou o seu sangue, para nos dar perdão dos nossos pecados. Mas para que nós tenhamos esse perdão, nós temos que crer em Jesus, se arrepender e confessar os nossos pecados a Deus. E ser liberto e receber essa graça, essa salvação de Deus na nossa vida. Alguém fala, mas como ter certeza da salvação? Enquanto nós estamos na terra, nós ainda podemos pecar, nós ainda podemos escorregar, cair, se afastar da presença de Deus, mas para isso existe um arrependimento. Se arrepender, se confessar, se humilhar, o Senhor nos perdoa e nos dá condições de continuarmos na sua presença e de permanecermos nele, porque se ele estiver em nós e nós estivermos nele, tudo que nós pedimos, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai fazer. Se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Então aceita essa palavra e o poder que ela tem. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Então Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Então o Senhor, ele nos fez reino e sacerdote pela purificação do seu sangue. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Bendito é o Senhor, o seu sangue derramado, que nos traz grande libertação. Apocalipse 5, versículo 9 a 10. Cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então aquele coral cantava
Digno é o Cordeiro de abrir e desatar o livro, porque ele foi morto e ressuscitou, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda a terra, de toda a tribo, de toda a língua, de todos os povos, de todas as nações. Você foi comprado, foste comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, por que você não aproveita a oportunidade para se levantar, se colocar de pé e servir a Jesus? Caminhar com Ele, para ter direito dessa salvação, direito dessa libertação. Você pode ter a sua vida normal nesta terra, sabendo que se você não for pelo arrebatamento, quando descer a sepultura, vai ao encontro de Deus. É tão maravilhoso a pessoa ter esperança que um dia vai estar com Deus. É bem melhor do que você pensar no inferno, porque o inferno não dá nem para pensar de tão arrepilante que é. Mas é tão glorioso pensar na salvação. É tão maravilhoso pensar no céu de glória. É tão maravilhoso pensar em Jesus. Pensar em reinar com Jesus. Participar do reinado com Jesus. Apocalipse 7, versículo 14 a 17. Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Às vezes você tem sido que nem Ana, tem chorado tanto nessa terra, tem sofrido tanto nessa terra, tem passado os momentos tão agonizantes, aqueles mártires da glória. Mas foi revelado que nunca mais teriam sede, nem fome, nem iriam passar mais por dificuldades, porque eles já estavam junto com o Cordeiro de Deus. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus fala: vinde arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branco como a branca lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca neve. Então Jesus tem poder purificador de branquecer, esbranquiciar, fazer ficar branca. Quem sabe as suas vestes estão toda manchada, com as vestes sujas, com as vestes maltrapilhas do pecado, mas este sangue embranquece, limpa, purifica. É tão lindo, maravilhoso ver aquelas vestes brancas, resplandecentes. É essas vestes que o Senhor quer te dar. A Bíblia fala: em todo tempo seja alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo que o sangue de Jesus venha embranquecer as nossas vestes. Em todo tempo, no tempo de agora, neste momento, neste exato segundo, que o sangue de Jesus nos purifica, possa embranquecer as nossas vestes. Não perca a oportunidade que o Senhor te oferece de ter vestes limpas e branquecidas pelo sangue do Cordeiro de Deus.
Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nós cremos na libertação e na justificação pelo sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus que justifica o pecador, dando a ele direito de uma salvação, dando a ele umas vestes brancas, livre de mancha. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 a 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo sabe que ele tem pouco tempo. O diabo está furioso, está numa ira muito grande, porque ele sabe que ele não tem tempo assim. Então, o que ele quer fazer? Ele quer devastar, arruinar, destruir, acabar. Mas a Bíblia fala que eles venceram. Venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa palavra que é vida, palavra de vida, palavra eterna, palavra do Senhor Jesus. Eles venceram pelo sangue e pela palavra. Que você possa guardar esta palavra e meditar nela, e que o Espírito de Deus possa falar mais contigo, alabaçuricando. Oramai chorema xeramacandarai, em nome do Senhor Jesus. Eu te convido para orar. Teve pessoas que põem o pedido de oração, né? Vamos orar, como foi punhado ali, para orar para o nosso irmão Vinícius, né? Que vai fazer uma cirurgia. Vamos orar para todos aqueles que têm pedido oração. Muitos comentários não dá para me ver, né? Mas aqueles que eu vejo, eu oro. Os que eu não vejo, eu oro também. Porque a oração abrange a todos, né? A todos. E a oração, ela vai além daquilo que eu vejo. Quem tem que ver é Deus. Ele que vê e que sabe a sua necessidade. Não é verdade? Então, você que quer fazer o seu pedido de oração, faça. Você que quer orar comigo, vamos orar. E vamos pedir ao Senhor a sua graça. Senhor Jesus, visita agora, meu Pai, cada pedido de oração, Jesus. Senhor, eu falei na sua palavra do poder do teu sangue, o sangue remidor, o sangue libertador, o sangue que tem poder. E é no poder do sangue de Jesus Cristo que eu repreendo todo laço maligno, toda seta, toda fúria, toda obra das trevas. Senhor, abençoa, meu Pai, essa cirurgia do Vinícius. Coloca as tuas mãos, ó Deus, e alcança com teu poder, Senhor. Senhor, todos aqueles que têm pedido, ó Pai, oração, meu Pai, alcança cada vida. Visita agora neste momento aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão abalados, Senhor, por algum problema, alguma dificuldade, Senhor. Aqueles que estão enfrentando uma batalha, uma luta espiritual, física. Ó Deus, entra na causa, advoga a causa, Senhor, coloca as tuas mãos. Há poder no sangue de Jesus Cristo, alabaçuri canta. E no poder do sangue de Jesus, eu repreendo toda obra das trevas, eu repreendo todo laço, eu repreendo toda força do mal. Senhor, alcança aquelas vidas, ó Deus, que estão crendo. Senhor, aqueles que estão vendo agora esse vídeo e aqueles que verão depois, ó Pai.
Senhor, aqueles que depois vão ver este vídeo, Senhor, que possam ser alcançados pelo poder do seu nome. Oramandarevanai. Senhor, visita este lar, essa casa, essa família. Senhor, visita essa pessoa enferma. Visita esta mãe, este pai. Visita, Senhor, alcança cada vida. Orabachuricanta. Senhor, vai repreendendo todo laço, todo espírito de contenda, todo mal, todo vício maligno, tudo aquilo que não é teu. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Que o teu nome venha a ser glorificado. Toda obra das trevas seja repreendido. Toda força do maligno caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, alabassuricai. Pelo poder do teu sangue, Senhor, trabalha nesta vida, neste coração, nesta mente. Sai desta mente, sai desta vida, desse coração. Em nome do Senhor, toda obra das trevas, todo laço maligno. Senhor, confirma o seu trabalhar, o seu agir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está sentindo uma falta de ar muito grande. Tem hora assim que te dá um ataque de falta de ar, que você fica assim em ponto de desmaiar. Alamassuri kalamanai. O Senhor me revela, alamashuri kanalai, uma obra maligna tentando te sufocar. Mas o Espírito de Deus, alabassurianda, alamacharamanai, está repreendendo este mal pelo poder do sangue de Jesus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Alabassuri alabai. Em nome de Jesus, que se normalize a tua respiração. Em nome de Jesus Cristo, que esse laço seja quebrado. E que o poder do sangue do Cordeiro desfaça este mal de calamassou, de calamanderevanai. E que se normalize agora. Em nome de Jesus, alamai. Chomandelevai a xerebadai. Surimicandalamanai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a respiração se normalize. Alamaia sou de comanai. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você pensa muito no que vai acontecer. Você pensa demais. E tem momento assim que você fica em ponto de se enlouquecer. Porque você fica numa ansiedade muito grande, porque você não sabe como vai ser. Você fica com tanta dúvida. Tantos pensamentos vêm na sua mente e você perde a paz. Às vezes você nem dorme direito à noite. Às vezes você fica andando pelo meio da casa. Alamaia shurikandarai. Uma agonia no seu interior. Uma aflição de calabai. O Senhor diz que Ele está desfazendo este mal na sua vida. E é para você crer no poder do sangue do Cordeiro, que o Senhor te dará vitória, Lamai. Para você não se preocupar com o dia do amanhã, mas crer. Crê que o Senhor é providência, o Senhor proverá para a tua vida, Lamás. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassurikandaramassurikai. Alabaxerebanarabia nurimendelevai. Você tem um parente seu que mora em Salvador. Alabassurikandaramassurikai. E faz muito tempo que você não tem notícia desse parente. Mas o Senhor vai fazer ele dar notícia. Alabassurikandarai. Para você saber que é o Senhor que fala contigo, alabassuricando. Alabaxira, alabacandorova sai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem se precipitado. E você tem tomado atitude precipitada. E você tem pagado preço. E você se arrepende amargamente por ter feito isso. Às vezes você pensa, será que já é tarde demais? O Senhor diz que Ele quer entrar na sua vida.
Ele quer entrar na tua história, labassuriana, e Ele quer fazer um reboliço. Mas você precisa crer, você precisa o aceitar, você precisa o buscar, você precisa deixar Ele agir na sua vida. Alamassurikai, alabachorecai. E para você tenha certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias você até pensou em tirar a sua vida. Alabassuricandarai, alabassuricandarai, alabaxaramanai. O Senhor tem algo a trabalhar na sua vida, alabassuricanta. O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você foi desafiado. Alguém te desafiou. Alguém te humilhou muito. Falou muitas coisas para você que te deixou no pó. Alabassuricanta. Te deu uma vontade imensa de sumir, de desaparecer. Te deu uma tristeza profunda dentro do seu coração. Alabassuricai. Mas você não tomou nenhuma atitude por causa de teus filhos. Alabassuricanda, alamassuricai. E o Senhor diz que contemplou este momento. E o Senhor diz assim: se tu creres e buscar a face do Senhor e crer no poder deste sangue, o sangue de Jesus te alcançará a vitória. Você vai vencer pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, porque o sangue de Jesus vai desfazer esse laço. Alabassuricanta. Receba, lamandarábia, alamai, alábria, nubre, elevanai. O Senhor me revela uma pessoa que você trabalha na obra de Deus, você tem ministério, mas a tua vida tem sido uma dificuldade constante. Satanás tem usado meios para te atingir. E muitas das vezes você vai para a casa de Deus chorando. Muitas das vezes você vai cheio de dores. Muitas das vezes você vai desanimado. Mas o Senhor tem contemplado seu sacrifício. O Senhor tem contemplado. E o Senhor diz assim, alamassuriano, que Ele está te provando. Levai a serva e comanai. Porque Ele tem muito para colocar nas tuas mãos. E o Senhor diz que pelo poder do sangue do Cordeiro, você vai vencer essa provação. Alabachore calamaia, alamassoure calamai. E para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, esses dias quase que você foi acidentado, porque você estava andando tão distraído que quase que um carro te acertou. Foi por pouco que não te pegou, alabassuricai. Alamassuricanta, receba de Deus. Ereahamashirabacai. O Senhor me revela uma pessoa que a sua pressão está tão desregulada que você está com medo de qualquer hora você cair duro no chão. Alabassurianda lá. A sua pressão está oscilando, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, e você está passando algo muito difícil. O Senhor diz assim que pelo poder do sangue do Cordeiro, a sua pressão vai se estabilizar. Se você crê, você toma posse agora, em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricanta, alamachuricai. Alguém chegou para você e disse, qualquer hora dessa, você vai bater as botas. Alabassuricandaraí. Mas o Senhor manda dizer para ti, alabassuricanta, que você pode tudo naquele que te fortalece. E o Senhor está entrando na sua pressão e normalizando. Toma posse. Receba, em nome de Jesus, alabassou. Elevaia, surimicai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem servido a Deus, mas você tem sido tão desfeito, tão humilhado. As pessoas pisam em você. As pessoas fazem você de tapete. As pessoas muitas das vezes te humilham na sua cara. Fala as coisas para ferir, para te machucar. Alamassuricai. E você tem falado com Deus, Senhor, eu não aguento essa situação. Senhor, eu não aguento viver assim, eu não aguento mais. Tanta humilhação na minha vida. Alabai, xerebai. O Senhor diz assim que há poder no sangue de Jesus Cristo. E pelo poder deste sangue, você vai ver que você vai vencer e que Deus vai te honrar.
Alamanai. E muitos que hoje te humilham, depois vão precisar de ti. Alabai, soe me levai a xerecai. Porque o Senhor entrega nas tuas mãos a chave da vitória. O Senhor entrega nas tuas mãos esta reimião de liacé. O Senhor entrega nas tuas mãos de livanuri me deleva. Alai. E o Senhor ainda diz, mas perdoa, alai, bianubre que me defaça. E não deixa que isso entre no seu coração, porque o Senhor vai te honrar. E quando o Senhor honrar, ninguém vai poder desfazer o poder que o Senhor fará sobre a tua vida. E para tu conhecer a voz de Deus, o Senhor diz assim, olha, tem pessoas olhando para você e cuspindo na sua cara, como se você fosse nada, mas o Senhor te levanta, manda fácia, mando endelia raio, e aqui a rachia, e o que eu mandei a quebaui, repacopi que te acha, te pai. No Libanai, ou Yahamashim, andai, Nevanai. O Senhor diz assim, que tem muitas pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus. Através dessa palavra, correntes vão cair por terra. Alamanai, obras malignas vão ser desfeitas. Através do poder desta palavra, enfermidades vão embora. Porque o Senhor ordenai, e alácia, a poder no sangue de Jesus Cristo. E este sangue, muda a tua reiamantuia. Elemanai, o Senhor está tocando a circulação de pessoas. Alabaxeira bacandarai. O Senhor está tocando em veias. O Senhor está endireitando coluna à terra, mano. E abaçai, esse sangue está entrando. Ai, tui, ei. Este sangue está sendo transplante de fáscia, derramando de abácia, dai. Lhamaiaquiaba, nubrialai, xerebanaracai. O Senhor está fazendo transplante, nimbriabanu, iremendilibanai, por este sangue, abiachai. E você que tem Ramanduleamanai vai testificar para glorificar o Senhor, terra. E ali abaiohiamashibidiacé. Leva lá e jo irigibahai. Dirissaramiacé. O Senhor diz assim que está tocando em mentes de comanai, alabria, nuri, calamai, que estão com problemas psicológicos. Elevai a lubre, elevanai a sébia, que está assim de Canamanai, um grau para se enlouquecer, para entrar numa depressão, num estresse tão grande, numa ansiedade maligna, mas este sangue está envolvendo a mente está sendo envolvida. Elevai a luminilia rabai, do yedeia shia beadagai, o sangue escorre sobre essa mente. Elevai a dalamai a lamanduia mai andeia sé, e tu vai poder pensar, tu vai poder fazer, tu vai poder derremandolia, vai ter capacidade mental. Em nome de Jesus, Eliai, cheia que abacamanchou. Elevaste, Clemanai. Tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus. Os seus ossos, elevai, recebe, comanai. O sangue do Cordeiro está tocando nos ossos, na junta, na medula. Alamanjo e elevai a chébia. Elevai como um de ré. Ai, choia, sei. Olha o sangue do Cordeiro, o sangue que liberta, o sangue remidor de aço e decai. Toma posse pelo poder desse sangue. Você que duvida, receba agora aí o impacto do sangue, terra. Esse sangue não é brincadeira, Lamanaia. Este sangue não é ilusão, terra. Este sangue de Manaia Suricandalai não é um espetáculo, mas é poderoso. Ai, terra.
Necalamaia xerebai show. De mistério ricai. Olha o sangue limpando esta casa. Show. Terra. Amai, vai, cheiro de morte, cheiro de contenda, de briga, de divisão, anai, ao sangue de Jesus Cristo, terra, 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 manto, riba, naia, sabe comandai, xadarabadarabaçu, rebanai, clama pelo sangue do Cordeiro de Deus, e seja envolvido agora na Calábria, Núbria, Levaço de Récia, de que manda pai a Shairacai. O Espírito de Deus me revela que o sangue de Jesus alamanai sobre uma pessoa encarcerada. Alabassuri Calamanai, que fez um voto com Deus, Terabacai, e o Senhor vai dar a libertação. Alamanai, o avará de soltura. Alabaxuricai, pelo poder do sangue. Mas o Senhor diz assim: olha, o compromisso que tu fizeste comigo, terra, checa na mandoribiniácia, porque o Senhor não é Deus de brincadeira. Ele vai, alabre a núria, para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamanuri, ele vai, arai, o Renato, alabaxuri calamanai, ele vai te visitar. Ei, canamá, sou mistério. Ai! Terra, xadarabandu, iadacantou. Ele vai, a Sévianai, Alamanai. O Senhor está entrando com providência em currículo. O sangue do Cordeiro está abrindo porta. Portas estão sendo abertas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Terra, Shibibi, Rei de Adalaba, Iniminehai, Emineleva, Yoroko, Mirasaramai, Shirimicai. Senhor, me revela Labassuriana, uma mãe de Comanai, a Seve Comanai, Alamanai, que perdeu o seu filho por um aborto. Ele vai a Suricai, e o Senhor está visitando esse ventre, Alabassuricai, e o Senhor está te dando tudo novo de novo, Alabassuri Candarai, Alabaná, recebe do Senhor, Xiriminderecai, Chocomanai, Lepa Calapatarapaturi Candarai. Senhor, me revela uma pessoa que você saiu para caminhar, Alabassuri Candalamanai, Alabassuri Andalamanai, e você foi agredida por uma pessoa, Alabassuri Micai, e você está numa situação terrível. O Senhor está te visitando agora, e o sangue do Cordeiro está passando em ti, de Calamanai, e o Senhor diz assim: olha o livramento, ele vai, o Senhor está te dando um grande livramento, Alamai. O Senhor está cortando este laço, e o Senhor está tocando no seu corpo, palavra e a xéria, recebe devasso e decai, de Calamaia daragaçu. O Senhor me revela uma pessoa que faz tempo que não vê a sua mãe, Alabassuri Candaramanai, porque Satanás colocou uma mágoa no seu coração, mas o sangue de Jesus está sendo derramado sobre ti, e o Senhor diz assim: ó, perdoa e abraça, Derebanai Alabachai, porque o Senhor vai fazer um reboliço na terra, e para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, Alabaxuri Candarai, o Agostinho, Alabassuri Candalabachore Candaramanai, ele pediu para você, para ir lá de Comanai, e você rejeitou, Alabassuri Canta, receba de Deus, Alabassuri Cai. O Senhor me revela pessoas que estão tendo lutas espirituais, está lutando contra as trevas, contra os demônios, está tendo muita luta espiritual, mas o Senhor diz que através do sangue do Cordeiro, o Senhor está te dando força, e tu vai vencer, de Calavaia, porque o Senhor é Deus, Alamanai. O Senhor me revela uma pessoa
que a sua paciência já se esgotou. Alamanai, você está em ponto de jogar tudo para o ar, mas o Senhor diz que pelo poder do sangue do Cordeiro, o Senhor vai te dar graça para você vencer essa tempestade. No nome de Jesus Cristo, Alabassuriana, Alamanai. O Senhor me revela pessoas também que estão passando necessidade dentro da sua casa. Está faltando alimento, está faltando Alabassuricai, mas o Senhor diz, pelo poder do sangue do Cordeiro, haverá providência dentro da tua casa. E o Senhor proverá para sua casa. Recebe a Labassuricai. O Senhor me revela uma mãe que está desesperada, preocupada com o seu filho, porque o seu filho saiu e não voltou mais. E você não tem nenhuma notícia do seu filho. O Senhor diz assim que enviou o seu anjo, Alamanai, e o sangue do Cordeiro vai trazer o seu filho de volta. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. O Wagner estava com ele quando ele saiu. Alabassurianda, receba. Em nome de Jesus, Alabassurianda. Orebacai, chocomanai. O Senhor me revela uma pessoa que você fez prova com Deus. E você falou, se eu sou servo de Deus, o Senhor vai agir na minha vida. E vai mostrar que está comigo. E vai derrubar o meu inimigo. E vai fazer eu ter vitória. E o Senhor diz que confirma e te dá a bênção. Recebe e toma posse. Em nome de Jesus. O Senhor me revela a pessoa, Alabassuricanda, Alamanai, que tem vergonha de sair na rua. Alamanai, porque Satanás colocou um espírito de inferioridade dentro de ti. Mas o poder do sangue do Cordeiro está repreendendo esse espírito de inferioridade. E o Senhor vai fazer você ver a beleza que você tem. E o Senhor vai te dar graça para você amar você mesmo. Receba, toma posse. Em nome de Jesus, Alamanai, Alabassorecai. O Senhor me revela uma pessoa que você não tem paz para dormir. Quando você deita, você começa a sonhar sonhos horríveis, sonhos terríveis, pesadelos, um atrás do outro. O Senhor diz que é uma perturbação maligna. Mas o sangue de Jesus tem poder. E o Senhor está repreendendo essa perturbação. Receba do Senhor e toma posse. Em nome de Jesus. O Senhor me revela a pessoa que tem falado com Deus. Senhor, me esconde no teu sangue, porque eu não aguento mais aquilo que o diabo tem lançado contra a minha vida. Me esconde, Jesus, porque eu já não sei mais o que fazer. O Senhor diz assim que tu está sendo alcançado pelo sangue do Cordeiro, e o Senhor te protegerá. A mão de Deus te livrará e você terá vitória em nome de Jesus. Receba, labassou. Alamai, tchou, mistério, cai. O Senhor diz assim, grande eu sou, e quem crê, recebe. Toma posse, diz o Senhor. Derebanai, time de levaço, como a nobria. Alabrianai, achai. Alabachurimikai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Creia, não em mim, que eu sou que nem você, mas creia em Deus, que Ele tem poder de fazer na tua vida. Ele tem poder de te alcançar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem alguém que resolveu aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer regressar, voltar novamente para Jesus e ser liberto por este sangue? Então levanta sua mão e ore juntamente comigo. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês que estiveram comigo nessa live, vocês que comentaram, quem compartilhou, Deus abençoe, quem pediu oração, amém? Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, visita meu canal, Momento com Deus, Pastora Nete, e vê ali os vídeos, tem bastante vídeo, né? Se você é inscrito, Deus abençoe, tem orado por você. Se não é, se inscreva, e aí sempre você vai saber
quando tem um vídeo novo, né? Aciona ali o sininho, você vai saber quando tem um vídeo novo e vai poder ouvir a palavra de Deus, compartilhar com quem você quiser, amém? Que Deus abençoe você, um forte abraço, te agradeço por ter estado comigo até agora e creia no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Fala juntamente comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. 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 E o sangue de Jesus tem poder. Receba e toma posse em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.